Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvinte. Eu sou o Felipe Speck e nós chegamos, enfim, ao episódio 59 do Noites Gregas, o sonho de Agamenon. Hoje o professor Moreno vai contar, então, qual foi o plano de Zeus para dar vantagem aos troianos no combate. O que vai fazer com que lá na frente o Aquiles seja chamado de volta à guerra, que foi o pedido da Tétis, né? Zeus vai dar um jeito de invadir o sonho de Agamenon, o título do episódio, o sonho de Agamenon, e vai forçar os gregos a executarem uma ação precipitada, como vocês vão ver. Nesse episódio também o professor explica como funcionam as interferências dos deuses nos combates da saga de Troia. Isso é muito importante porque é uma das coisas que dá, digamos assim, valor a Ilíada enquanto uma obra narrativa, porque isso ajuda a desenhar as características dos deuses, né? E lá no final, você vai conhecer a história de Tersites, é um personagem desprezado por Ulisses e que representa, de certa forma, o assédio que os poderosos podem fazer sobre os rebeldes. É uma passagem bem triste da Ilíada, mas que vale ouvir, tá bem? Um bom episódio, pessoal! Enquanto todos dormem, Zeus fica acordado. Ele fez uma promessa a Tétis e ele quer arquitetar uma espécie de plano que permita fazer os troianos crescerem no combate temporariamente, a fim de que os gregos então se arrependam do que fizeram com Aquiles. Depois de muito pensar, se não fosse Zeus, eu diria depois de muito matutar, ele resolveu usar o velho truque do sonho falso. Para vocês entenderem bem o sonho falso, eu vou lembrar algo que nós já falamos na hora do oráculo dedicada ao Hypnos. Para eles, gregos, havia várias maneiras dos deuses comunicarem com os humanos. O sonho, é óbvio, os oráculos, os sinais das aves, porque eles achavam que as aves, como estavam entre eles e o céu, elas tinham alguma participação nos mistérios do Olimpo. Os fenômenos da meteorologia, raio, trovão, dependendo do momento, tudo isso era considerado sinal. Nós já falamos sobre isso, né? Os sinais. Eram mensagens, avisos divinos. O pensamento grego era assim. A vantagem do sonho sobre todos os outros é que ele deixava claro, ou melhor, deixava mais clara a mensagem que vinha dos deuses. Porque um trovão tinha que ser interpretado, um raio, dependendo do momento, dependendo de que ponto da frase, por exemplo, Zeus interrompeu com um raio lá de cima, isso tinha toda uma série de interpretações. O sonho era mais evidente, até porque o sonho tinha linguagem, muitas vezes. E o sonho que Zeus vai mandar para Agamenon é um sonho treinado, é um sonho que é um verdadeiro mensageiro, é um verdadeiro carteiro entregando uma mensagem. Zeus, então, manda chamar um sonho. Isso é escrito assim de uma maneira muito natural no Homero, como se ele mandou chamar um motoboy. Manda chamar um sonho, não especifica que sonho. Vem um sonho, se apresenta lá que, sim, Zeus, aqui estou às suas ordens. E ele dá uma tarefa precisa. Ele tem que ir até lá, o acampamento grego, aproximar-se do Agamenon, que vai estar adormecido, entrar na mente dele, mas com a figura do Nestor. Lembra que o Nestor é aquele guerreiro que tem mais de 300 anos, porque Zeus concedeu-lhe como prêmio. E ele é, portanto, muito respeitado, é muito equilibrado e é, digamos, o general da inteligência do exército. Então ele vai aparecer na figura do Nestor, que é uma figura de confiança, e ele deve repetir fielmente o que Zeus vai dizer. Então a missão é a seguinte: ele vai anunciar a Agamenon que chegou a hora de entrar em ação.
E o Nestor do sonho, vamos chamar de Nestor falso, o Nestor falso vai ser bem taxativo. Foi Zeus quem me mandou falar. Esse é o momento mais favorável para tomar Troia. É o momento em que Troia está desprotegida. Os gregos podem liquidar esse assunto de uma vez só. É uma mentira, nós sabemos, né? Mas para ser mais verossímil, Zeus, que era um grande criador de armadilhas e de embustes, Zeus manda também o sonho anunciar a Agamenon uma notícia nova, muito boa, notícia fresquinha, que a Hera tinha conseguido convencer os deuses que ainda estavam tentando defender os troianos. Portanto, uma informação muito verossímil no sonho. Troia estava se sustentando porque havia deuses ao seu lado. Segundo o aviso que está sendo dado, Hera acaba de terminar com as resistências, ou seja, Troia vai ser entregue ao próprio destino. Vamos fazer um parêntese necessário. Há muito tempo, a guerra de Troia dividia os deuses do Olimpo. Tinha um grupo que torcia pelos gregos, outro grupo torcia pelos troianos. E essa presença divina, a interferência deles na vida dos homens é uma das características mais fascinantes da Ilíada. Homero explora isso de uma maneira brilhante, porque ele tem vários cenários possíveis. Às vezes são cenas só entre os deuses, às vezes são cenas só entre os mortais, às vezes são cenas dos deuses com os mortais, então isso vai permitindo uma variação muito grande de situações. As cenas em que os deuses descem para se misturar aos mortais, para salvar a vida dos seus protegidos, ou para, ao contrário, perseguir algum protegido do outro deus, e nesse jogo, às vezes até chegam a brigar entre si. Nós vamos ver cenas de pugilato de Atena com Afrodite, por exemplo. Quais são os times? A favor dos troianos está Afrodite, como já comentamos, porque o filho dela está dentro de Troia, é um dos guerreiros importantes de Príamo, o Enéas. O Apolo e a irmã dele, Artemis, que trabalham juntos, os dois irmãos do arco. E o Ares, que é o deus da guerra, que sempre vai onde Afrodite for. Quando vimos no episódio de Afrodite, sabemos que eles tiveram uma relação intensa, inclusive com a filha. Do outro lado está Hera e Atena, claro, as duas deusas que foram desprezadas por Paris naquele julgamento da beleza. O Poseidon, porque ele tem uma velha briga com Troia, antes até de Príamo, quando ele foi ajudar a construir as muralhas de Troia. Era um castigo que Zeus lhe deu, porque ele se rebelou, e ele teve que trabalhar como pedreiro, como peão, levantando as muralhas e sendo enganado pelo rei, na época, o Laomedonte, que era um vigarista, que não quis pagar e disse que eles não iam pagar porque aquilo era um castigo e, portanto, ele não tinha que dever nada para o Poseidon. E o Poseidon, então, colocou Troia na sua cadernetinha de inimigos a abater. Então, temos aí a Hera, Atena, Poseidon, Hermes e Hefesto. Esses, por simpatia ou por razões pessoais, estão também contra Troia. Portanto, se nós fôssemos comparar os times, o time que veste a camiseta dos gregos é bem mais forte que o que veste a camiseta dos troianos. E Zeus? Bom, o Zeus é realmente um deus justo. Ele é o deus supremo. E a palavra supremo deveria sempre sugerir imparcialidade. Ele não torce por nenhum dos dois. Ele está sempre atento e intervém, às vezes, para equilibrar as coisas. Ele tem uma simpatia pelos troianos, isso é inegável. A Hera o acusa disso, nós vimos lá no episódio anterior. Ela, com a sua intuição, que é aguda como a de uma mulher, ela sabe que ele tem um xodó pelos troianos, porque os troianos
sempre o honraram, sempre fizeram muitos sacrifícios a ele, são governados por um rei que ele considera um exemplo de homem justo e bom. Então ele tem uma quedinha por Troia, mas ele não vai deixar a Troia escapar do seu destino se assim for necessário. Ele sabia, aliás, isso é uma coisa importante a gente lembrar, ele é o Deus supremo do Olimpo, mas há forças superiores a ele. Ele sabe que há forças cósmicas que ele não pode contrariar. Quando o destino apontar para um lado, ele não tem o que fazer. Ele não pode fazer nada. Várias vezes ele se diz que está de mãos atadas, que não cabe a ele decidir. Como Hera não sabe o que foi combinado entre ele e Tétis, porque foi uma combinação feita à distância, secreta, por isso ela pensa que ele passou definitivamente para o lado dos troianos. Ela não se dá conta que é um plano para fazer os troianos crescerem no combate e aí então Agamenon se render e pedir desculpas a Aquiles. Mas ela pensa que ele saiu do armário, agora ele é pró-troiano mesmo. Por isso que ela estava tão furiosa naquele episódio, ela estava tão violenta naquele episódio. Mas ele não ia revelar que isso era um plano, porque aí o plano ia descer águas abaixo. Se a gente tirar os deuses da narrativa e deixarmos só os homens, a guerra de Troia passa a ser uma guerra comum. Houve milhares de outras guerras. É por isso que o filme Troia é xoxo, é bonito, mas é xoxo. Nele falta esse ingrediente. Não há deuses, são homens se matando. E por isso não tem essa divisão dos dois mundos, que vocês podem imaginar, um mundo dividido com uma linha horizontal no céu. Lá para cima estão os deuses, aqui embaixo os mortais. Lá de cima os deuses olham e se divertem. É quase a TV dos deuses, a guerra dos homens. De vez em quando intervém, descem até aqui. Então esse jogo todo no filme Troia não tem. A única deusa que aparece é a mãe de Aquiles, mas eu vou deixar esses comentários para uma hora do oráculo especial que eu vou fazer comentando o filme Troia. Comentando o que tem de bom e o que tem de péssimo, em comparação com o que nós já sabemos. Muito bem, fim do parêntese. O sonho, bem mandado então, voou até o acampamento, entra na mente de Agamenon, na figura do Nestor, que no sonho interpela o Agamenon. Estás dormindo, nobre Atrida? Os Atridas eram os filhos de Atreu, ou seja, Agamenon e Menelau. Estás dormindo, nobre Atrida? Um homem como tu, que comanda um exército como esse, com toda a responsabilidade que isso implica, não pode dormir. Ouve com atenção. Venho da parte de Zeus, que embora pareça não se importar, está ao teu lado e quer te ajudar. Portanto, uma mensagem direta. Uma mensagem direta. O Nestor do sonho, então, continua com a mensagem. Agamenon deveria armar sem demora o seu exército, pois nesse momento Troia estava à mercê deles. Agora que Hera tinha convencido os deuses que a defendiam, tudo vai ficar mais fácil. E Zeus, com isso, também tinha abandonado a cidade a seu destino. Quer dizer, melhor notícia não podia esse sonho dar a Agamenon. Claro que, como eu disse, é um sonho falso. É evidente que o Zeus está mentindo através desse sonho para iludir Agamenon, para ver o que ele vai fazer, embora Zeus sempre saiba o que vai acontecer. Toda a história de Troia, toda a guerra de Troia é um gigantesco roteiro escrito e desenhado por Zeus. Ele tem silêncios, mas esses silêncios ele sabe o que se passa e o que vai se passar. Por isso ele mandou as deusas procurarem um pastor lá na longínqua Troia para julgar qual delas era a mais bela. Não foi por acaso. Ele estava já montando esse espetáculo que é a saga de Troia. Tão perfeito foi o plano de Zeus que ele mandou o Nestor do sonho acrescentar: e não vai te esquecer disso quando acordar. Para evitar que o Agamenon, como a gente, acordasse, eu sonhei com alguma coisa. Não, ele ainda chamou a atenção: não te esqueças. Tanto que quando ele acorda,
as palavras do sonho estão ainda nos seus ouvidos. Então ele manda um arauto convocar o conselho dos chefes, não o conselho geral, mas o conselho dos chefes junto ao navio do Nestor, o Nestor real. Como ele está imaginando uma vitória grandiosa, espetacular, ele manda trazerem as suas roupas mais pomposas, as mais suntuosas. Ele vai vestir como um grande vencedor. É um manto especial, as sandálias são especiais, a fivela na cintura, uma espada dele toda lavrada em prata, e empunha o seu famoso cetro. Esse cetro teria sido feito por Hefesto e passado de geração em geração, chegou até a mão dos Atridas e chegou ao Agamenon. É, portanto, um cetro, um bastão de bronze, de tamanho razoável, e que simboliza o poder supremo dele sobre todos os exércitos da Grécia. Os chefes já estão todos reunidos junto ao navio de Nestor quando Agamenon chega e comunica que teve nesta noite a visita de um mensageiro direto de Zeus com grandes notícias. Ele relata tudo que ouviu e disse: é o momento, agora Zeus está conosco e os deuses também estão conosco. Há uma alegria geral dos chefes e eles começam a conversar entre si, estão animados. Como é que nós vamos colocar um pouco de ânimo nos soldados? Nós estamos no 9º ano da guerra e o cansaço já começa a bater, o desânimo também. Então, como vamos fazer para galvanizar o ânimo desses soldados? E um opina uma coisa, outro opina outra. Aí o Agamenon vem com uma ideia de Jerico. É um plano assim que tinha tudo para dar errado. Zeus não contava talvez com isso, ou talvez contasse. Qual é a ideia dele? Não, vamos fazer assim, vamos testar a lealdade deles, vamos mexer nos brios deles, vamos desafiar esses soldados para que eles fiquem realmente prontos para o ataque. Eu vou dizer que está na hora da gente voltar para casa, que nós devemos pegar os navios e voltar para nossa casa, porque essa guerra não vai para frente. Então, nesse momento, diz ele, vocês todos protestam, se exaltam, podem falar duro comigo, e vamos lá, não é a hora, estamos juntos, e aí isso vai deixar a equipe, parece capitão de jogo de futebol, né? Idiota, vai deixar a equipe toda motivada, e aí fazer um jogo de motivação, e ninguém vai nos segurar. Ora, evidente que ele esperava que isso fosse um grande plano. Nós vamos ver que é uma catástrofe o resultado. Eles saem dali, só os chefes estavam ali, e o Agamenon, então, solenemente se dirigem em grupo para o lugar da concentração. Ora, os arautos são vários, né? Não esqueço que são, no mínimo, são 50 mil homens, 1000 navios com 50 tripulantes. Os homens começam a sair dos navios ao som dos gritos dos arautos. São mais de 9, são 10 arautos que vão caminhando pela praia e convocando para a reunião. Então, Homero, que é cheio de imagens, diz que como abelhas saindo de buracos de uma rocha antiga ou de um tronco velho, vão saindo aqueles enxames para tudo que é lado, correndo, são os homens correndo para o local onde eles foram chamados para ouvir alguma coisa importante. São tantos e tamanho é o movimento deles e o zum-zum que eles fazem, que só à base de gritos os arautos conseguiram pouco a pouco obter o silêncio necessário. Parece escola do 1º grau, onde às vezes o professor tem que matar no grito o barulho todo que eles estão fazendo. Quando finalmente o silêncio se faz, e todo mundo está suspenso olhando a boca de Agamenon, que vai sair, que palavras vão sair dali, ele toma a palavra com ar meio abatido. Ele diz que Zeus o iludiu com a sua promessa, porque eles saíram lá da Grécia com uma promessa de Zeus que eles seriam vencedores, e agora parece que eles foram abandonados, 9 anos se passaram, a madeira dos navios está apodrecendo, e melhor seria voltar para casa, mesmo sem glória, sem a riqueza que nos prometeram. Nossas mulheres, nossos filhos estão ficando também desesperados lá na Grécia e nós não conseguimos vencer. Vamos convir que não
progredimos aqui, não avançamos. Então faça o que eu digo. Vamos para os navios, vamos içar as velas, empunhar os remos e vamos voltar para casa. O que ele esperava nesse momento? Que então viesse uma espécie de rugido, de protesto. Não, ficaremos, não, lutaremos. Manifestações todas usando inclusive o futuro, o verbo no futuro. Havemos de vencer. Nada. Típico exemplo de um tiro que sai pela culatra. Mal ele tinha acabado de falar, há um silêncio breve, a massa está estupefata e entende finalmente o que ele disse e começam a gritar e a correr com as mãos para o céu, loucos de alegria. Como diz Homero, como uma imensa floresta agitada pelo vento, aquela massa se move em ondas e cada um não sabe muito bem para correr, não consegue espaço, quer correr para o navio. Todo mundo quer ir para a água agora nesse momento, empurrar o navio para dentro d'água e ir embora. Adiós, Troia. Não dá para entender muito bem o plano de Agamenon. O que ele esperava? Esperava que a sua proposta de retirada fosse recebida com gritos de protesto, com indignação, e que os chefes então aproveitariam para obter uma reação enérgica dos seus homens, do tipo assim, não viemos aqui para desistir. Muita ingenuidade para um grande chefe de um exército. Ele aproximou o fósforo da gasolina. Propôs uma retirada diante daquela massa de soldados que contavam os dias para terminar essa guerra, uma guerra, aliás, longa demais, não tinha nada a ver com eles. Vários dizem isso. A guerra era dos senhores, principalmente dos dois irmãos, Menelau e Agamenon. A maioria estava lá porque era soldado, não tinha nenhuma ameaça à Grécia, não tinha nada sendo perseguido, as suas famílias não estavam em perigo, eles estavam lá longe, numa guerra longínqua, talvez para morrer longe de casa, enterrados em terra estranha. É óbvio que não ia dar certo. Bom, quando começa essa correria, lá em cima no Olimpo, como sempre, não sei se estão sentados ou não, mas estão observando tudo o que acontece. Hera sente o perigo. Sente o perigo, daqui a pouco são incontroláveis, eles não conseguem segurar a debandada e lá se foi a sua vingança contra a Troia. Ela não vai afrouxar. Ela chama a Atena, que atua mais, embora a Hera tenha maior poder que a Atena, chama a Atena e diz, te encarrega disso, né? Temos que segurar essa reação. Desce e dá um jeito de fazer com que eles voltem a sentar na Assembleia para ouvir as ordens de Agamenon. Senão tudo está perdido. Bom, Atena não discute, porque ela sente também o perigo, desce de lá, invisível, é claro, e vai direto a Ulisses. Ulisses é um protegido dela. Nós vamos ver depois na Odisseia que sem a ajuda de Atena, Ulisses não teria voltado para casa. Ela tem uma certa afinidade com ele, porque ambos usam a cabeça, usam a razão para obter o que querem. E ela respeita Ulisses e admira Ulisses. É com ele que ela vai falar. Ulisses, evidente, está vendo aquela correria toda, ele está quieto. É óbvio que ele não vai correr, ele não está pensando em voltar, ela sabia que era apenas um plano e está ali sem saber muito bem o que fazer quando a Atena vem falar com ele diretamente. Diz, Ulisses, é contigo. Dá um jeito de segurar, estancar essa sangria, porque senão a guerra de Troia está perdida de uma maneira vergonhosa, sem nem haver vitória de vocês, nem nada, e vocês vão voltar para casa com o rabo entre as pernas. O Ulisses não hesita, ele vai até o Agamenon e pede o cetro dele emprestado, que é o símbolo do poder. E com esse cetro na mão, ele vai caminhando entre os vários grupos que estão se formando em cada navio. Perto de cada navio, os grupos estão se formando, pensando já em empurrar o navio para dentro d'água, carregar com as suas coisas e ir embora. Então, para os nobres, quando junto do navio estão chefes, Ulisses usa uma linguagem. Quando são os simples soldados, Ulisses usa outra. Com os chefes ele fala manso. Ele sempre foi chamado de fala mansa.
eu jamais te ameaçaria, eu jamais ameaçaria alguém da tua nobreza, da tua estirpe. Não é que eu não vou falar contigo como eu falo com esses plebeus covardes que querem fugir. Mas eu te peço, volta, senta lá junto, vamos ouvi-los e manda os teus homens irem contigo. Então ele convence por ali. Quando são pessoas mais simples, ele já vai ameaçando. Covardes, vocês vão ver a nossa fúria, vocês vão levar chicotadas no lombo. Ele é completamente violento, como nós vamos ver daqui a pouco, surpreendentemente violento, por um personagem que na Odisseia a gente aprende a admirar, mas aqui ele vai mostrar um lado escuro da personalidade dele. Bom, com esse trabalho incansável do Ulisses, com toda a energia e com o respeito que ele tem dos homens, ele começa pouco a pouco a desmanchar os grupos que saem de perto dos navios e voltam para o local da Assembleia. Enquanto todo mundo está se acomodando, chamado Thersites, não para de falar. É um personagem muito diferente dos outros da Ilíada e vocês vão ver, ele chega a nos dar piedade e nos dá vergonha, às vezes, da espécie humana. Ele não parava de falar criticando os chefes. Ele era um crítico dos chefes. Estava lá, todo mundo sentado esperando, e ele reclamando que eles tinham privilégios, que eles conseguiam coisas que eles, os soldados normais, não conseguiam, e falando tudo isso com trejeitos e com gestos e com uma voz que todo mundo ria. Ele, portanto, estava comandando, já conquistando uma espécie de protesto. Ele era um protestador, Thersites. Ele era considerado o mais feio de todos os gregos que tinham vindo lutar em Troia. Curioso, o Homero não descreve muito bem os seus personagens. Thersites ele descreve perfeitamente. Ele tinha o peito afundado, as pernas tortas, poucos fios de cabelo numa cabeça pontuda, era meio vesgo, tinha uma voz esganiçada e era uma figura assim grotesca. Praticamente execrado por Ulisses e por Aquiles, porque era desses dois que ele falava mais. Ele é uma espécie de bobo da corte, digamos assim, o bufão. Ele fala com aquela franqueza, dizendo o que todo mundo pensa e ameaçando aquela cerimônia que os chefes queriam manter. Mais que qualquer um, ele acusa o Agamenon. O Agamenon, ele diz, ele não se contenta com muito que já tem. Suas tendas estão cheias de mulheres lindas, cheia de objetos preciosos e ouro, e todas as melhores presas que a gente obtém, ele que pega nos saques, ele é que tem sempre a melhor porção. Vocês acham isso justo, que o nosso líder se aproveite assim de nós? Vocês veem que, curiosamente, ele está fazendo eco daquilo que o Aquiles disse. O Aquiles, quando começa a brigar com o Agamenon, ele acusa o Agamenon de ter benefícios que só o Agamenon tinha, às custas dos que lutavam e que morriam, enquanto ele não se metia exatamente no combate. O Thersites está dizendo praticamente a mesma coisa, mas agora vem de um homem do povo. Feio, como diz assim. Como se o feio fosse uma característica não só física, mas no fundo interna. Ele era um personagem desprezível, na visão de Homero. Por que vamos continuar aqui sendo explorados? Vamos embora. Vamos para os navios. Vamos deixar o Agamenon aqui em Troia, contemplando sozinho as suas riquezas. Aí ele vai ver o quanto ele depende de nós. Bom, nesse momento Ulisses resolve interromper. E aí o que ele faz? Ele chega perto e diz, se tu falares assim de novo do nosso rei, eu vou te despir e te expulsar da Assembleia a chicotadas. Mas não se contém Ulisses e começa a bater nele com aquele cetro de bronze, tirando o sangue das costas, tirando o sangue dos ombros. Ele fica aí realmente amedrontado, acocorado, com aquele sangue correndo, as lágrimas correndo em silêncio, porque ele foi brutalmente agredido pelo Ulisses.
é uma agressão desproporcional, especialmente para um guerreiro como Ulisses, que é um dos grandes personagens de Homero, admirável na Odisseia, e que aqui deixa uma mancha muito grande na sua personalidade. Depois, alguns autores vão explorar esse lado violento de Ulisses, mas que se limita à saga de Troia. Quando termina a guerra, Ulisses muda, na tradição, totalmente sua maneira de ser. Ele fica uma pessoa humana que se apieda dos outros, que é solidário. Mas aqui realmente é um momento censurável dele. E ali, vendo aquele homem abatido, já humilhado, chorando em silêncio, todos os soldados começam a rir, aquele riso gigantesco, e isso começa a mudar o moral da tropa. Sem querer, Tersites, o sofrimento de Tersites, está animando o exército que vai lutar contra a Troia. Esse personagem é muito pouco mencionado, inclusive ele só aparece nesse momento, isso é no canto 2 da Ilíada. Ele ocupa 60 e poucas linhas, 60 e poucos versos, e nunca mais ele aparece na Ilíada. Ele, durante praticamente toda a tradição ocidental, ele foi sempre visto como o intrometido, o inconveniente, o arrogante, o desrespeitoso. E a gente nota, vocês ouvintes, como a humanidade nesse ponto evoluiu. Isso que é visto como motivo de riso, uma pessoa ferida, humilhada, e ainda, como diz Homero, feio, que para eles era uma ofensa muito grande. Ser feio era quase que uma condenação, porque se ele era feio, ele devia ser mau, ele devia ser desprezível. Ora, o que nós vimos aqui é um momento que hoje jamais despertaria o riso da multidão. Aqui estava ouvindo o sofrimento alheio, e pior, a censura. O que nós temos aqui é um ato de censura total. Ele não tem direito de falar do chefe. Ele não tem direito de reclamar das condições que eles têm lá, como soldados simples. Ele não pode dizer o que o Aquiles disse, exatamente o que Aquiles disse, mas o Aquiles tinha poder e pôde falar. Tersites, o homem simples, teve que calar e chorar. É uma cena de bullying completo, de censura, e por isso causa um certo desagrado quando a gente vê isso na Ilíada. Sem querer, ou talvez querendo, Homero imortalizou uma situação que hoje todos nós condenamos. No material exclusivo, que já está disponível para os nossos apoiadores, além das imagens que representam as histórias narradas aqui, o PDF vem com 3 textos. O primeiro é um capítulo do livro Troia, em que o professor Moreno descreve com mais detalhes como que Ulisses conduziu esse pedido da Atena de evitar a debandada dos soldados gregos, fruto da ideia de jirico do Agamenon. Tem um outro texto também, que é um trecho de um livro do Jules Lemaitre, e aqui eu aproveito para pedir desculpas se o meu acento não está muito bom no francês, tá? Esse trecho é uma tradução aqui da casa. O texto é muito bom, ele mostra a reação do Tersites depois da agressão do Ulisses e os planos dele como vingança. E lá no fim do texto, ele tem uma conversa muito tocante com o Patroclo, que é o grande amigo de Aquiles, uma conversa bem inusitada, assim, vale a pena ler. E tem mais um diálogo hilário do nosso querido Luciano de Samosata. Ele tem aquele livro, O Diálogo dos Mortos, em que ele narra conversas de personagens mitológicos que tiveram lá no Hades, depois de morrerem. Esse diálogo tem o Niceu, que é considerado o guerreiro mais belo por Homero, e o Tersites, que seria o mais feio segundo Homero. E eles vão disputar entre si um prêmio de beleza. É uma delícia o texto. Aproveito aqui para mais uma vez convidar você a se tornar apoiador do Noites Gregas.
É por conta deste apoio que a gente consegue manter o podcast no ar. Então, se você tiver condições, acesse lá noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição dos episódios todos. E você pode escolher. Na modalidade Herói, os apoiadores têm acesso aos conteúdos exclusivos dos episódios, como esses conteúdos que eu acabei de comentar com vocês. Cada um dos 59 episódios tem lá uma série de textos e imagens exclusivos para você acompanhar e se aprofundar mais nas histórias da mitologia. Se você for apoiador da modalidade Deus, você tem acesso aos materiais exclusivos, mais todo o curso Mitologia na Arte, que tem vários módulos lá já. Tem um módulo com aulas sobre os amores de Zeus, um outro módulo com aulas sobre os 5 maiores heróis da mitologia. Tem um outro módulo sobre toda a saga de Troia, então isso que você está ouvindo aqui, na verdade, já foi narrado lá no curso. A diferença é que lá no curso, além de narrar, o professor mostra também as principais imagens pintadas, o que dá mais, digamos assim, materialidade à história. É muito legal estudar a mitologia usando essas imagens como referência. Tem também um módulo já completo sobre a Odisseia e agora nós estamos publicando as aulas do módulo sobre a obra Metamorfoses do nosso estimado Ovídio. Se você for apoiador da modalidade Deus, tem acesso a todas essas aulas que já foram publicadas e as próximas que serão publicadas daqui para frente. Tá bem? Um grande abraço e até o próximo episódio.